Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para o nosso terceiro encontro, para o terceiro dia de vídeo, para darmos continuidade sobre a nossa ferramenta autorresponsabilidade. Então, como eu falei no segundo vídeo, a primeira definição sobre autorresponsabilidade é termos a certeza absoluta, ou seja, a crença de que nós somos as únicas responsáveis pela vida que nós temos levado. Nós somos as únicas responsáveis pelos resultados que nós temos atingido até o dia de hoje. Mas como eu falei no vídeo anterior, isso é libertador, porque se nós somos as únicas responsáveis pela vida que nós temos levado, nós também somos as únicas responsáveis por mudar essa rota, por transformar as atitudes que nós estamos tendo no hoje para colher os resultados melhores no amanhã, ok? Então eu quero falar com vocês dando continuidade hoje. Hoje o nosso vídeo é bem curto. Eu quero falar com vocês a segunda definição sobre autorresponsabilidade. Então, a segunda definição de autorresponsabilidade é a capacidade de responsabilizar completamente pelos resultados que você tem colhido na sua vida. Então, não basta simplesmente nós sabermos que os únicos resultados que nós temos obtido é responsabilidade nossa. Nós também precisamos nos responsabilizar completamente pelos resultados que nós temos colhido em nossas vidas. E isso, de fato, ele não é fácil, mas ele é algo necessário. É necessário nós termos consciência de que toda ação nossa, toda nossa ação, seja diretamente ou indiretamente, vai nos gerar um resultado. Por exemplo, nós vemos muitas mães por aí querendo filhos saudáveis, fortes, com notas altas na escola, mas nós vemos também muitas mães fazendo o quê? Plantando impaciência com os filhos, xingando seus filhos, batendo, surrando e deixando também à mercê das mídias sociais. Então eu quero ensinar algo para o meu filho, eu não quero que ele aprenda algo errado, mas normalmente eu deixo ele à mercê das mídias sociais, que o tempo todo, se nós não tivermos controle, o tempo todo eles estão aprendendo coisas erradas através das mídias, né? E isso também é nossa responsabilidade. Então, se nós estamos plantando qualquer tipo de atitude dessa, nós precisamos esquecer. Não tem como plantar isto e colher algo diferente. Não tem como plantar impaciência e colher paciência. Não tem como não plantarmos coisas boas na vida dos nossos filhos e plantarmos e colhermos coisas boas, ok? Então, uma das minhas perguntas hoje para você é: o que você tem plantado? O que você tem sido até o presente momento? Você tem utilizado a autorresponsabilidade na sua vida genericamente ou especificadamente? Por exemplo, Thalita, eu me considero autorresponsável. Eu sou uma pessoa totalmente autorresponsável. Mas a minha pergunta é: você é genericamente autorresponsável ou você é completamente, especificadamente autorresponsável? Por exemplo, genericamente é quando eu não generalizo as coisas, eu uso a autorresponsabilidade em todas as áreas da minha vida. E especificadamente é quando eu uso a minha autorresponsabilidade somente quando me convém. Então, em determinados cenários eu vou ser autorresponsável, e em determinados cenários eu não vou usar a minha autorresponsabilidade. Então, isso é fazer uma divisão. Muitas vezes nós somos autorresponsáveis, mas nós não somos genericamente autorresponsáveis, onde nós utilizamos a autorresponsabilidade em todas as áreas das nossas vidas, ok? Thalita, então quer dizer que tudo que acontece na minha vida, de bom ou ruim, é culpa minha? Meninas, vejam bem, eu não estou falando aqui de culpa, eu estou falando de autorresponsabilidade. E nós precisamos entender que tudo que nós fazemos de bom ou de ruim são resultados são nossos resultados. E isso é ter autorresponsabilidade. Agora, por exemplo, catástrofes ou acidentes, isso significa que é uma responsabilidade minha? Na verdade, é responsabilidade sua a forma com que você lida com essa situação. Por exemplo, eu não estou dizendo num acidente onde a pessoa bebeu a noite inteira, vai pegar um carro, vai dirigir e vai causar um acidente. Então, isso foi total responsabilidade da pessoa que negligenciou o uso do volante.
Mas eu quero dizer, por exemplo, uma tempestade, um raio, uma inundação que aconteceu e causou um acidente, isso de fato não é responsabilidade sua, de fato isso foi algo que aconteceu, não estava dentro, né, ali de algo que você poderia controlar. Porém, todavia, é responsabilidade sua a forma com que você irá lidar com essa situação. Então, eu não sou responsável pelo que aconteceu, mas eu sou totalmente responsável com a forma que eu vou lidar com essa situação. Eu costumo citar bastante no livro Autorresponsabilidade, que eu vou indicar para vocês mais no último vídeo. O Paulo Vieira, ele cita uma regrinha que nós chamamos de regra 10/90. Essa regrinha, ela indica que 10% é o que acontece com você e 90% é o que você vai fazer com isso que acontece com você. Então, 10% é uma tempestade que inundou a sua casa e 90% é como você vai se comportar mediante tudo isso que aconteceu. Então, 10% é uma traição que aconteceu do seu marido, do seu cônjuge, e 90% é como você vai se posicionar referente a isso. 10% é o seu emprego que você perdeu e 90% é como você vai se posicionar. Ou seja, você vai entrar em depressão, você vai simplesmente murmurar, ou você vai erguer sua cabeça e vai falar: não, eu sei o que é preciso ser feito e vou ter autorresponsabilidade para fazê-lo. Então, essa é a regrinha de 10/90, que se nós começarmos a praticar, isso vai nos gerar muitos resultados em nossa vida, ok? Então, vejam bem, eu não estou falando, às vezes a gente fala assim, poxa, mas isso é caráter. Eu não estou falando sobre coração, porque às vezes a pessoa, ela possa realmente ter um coração bom e querer... Perdão, deixa eu só me organizar aqui. O fato de você ter maus resultados não significa que você é uma pessoa ruim ou mau caráter. Isso não tem a ver com o caráter. Isso tem a ver com as suas escolhas. Isso é sobre as suas atitudes. Então você pode ser uma pessoa completamente boa, de bom coração, mas neste momento você poderá estar tomando atitudes erradas que estão gerando resultados ruins sobre a sua vida. Então, é isso que nós precisamos nos atentar e é isso que nós precisamos entender. Mulheres, o que eu posso dizer para você é que a autorresponsabilidade, ela tem me transformado a cada dia. Nem tudo que acontece na minha vida é 100% culpa minha. Como eu disse, tem alguns casos que nós vamos ser responsáveis por causa de algumas atitudes que nós vamos acabar tomando por causa daquilo que aconteceu. Mas normalmente quando algo acontece que me entristece, atualmente eu tenho usado a minha autorresponsabilidade. Como que eu tenho feito? Eu tenho tentado direcionar o meu olhar, a minha visão para o que peraí, se isso aconteceu, o que eu posso fazer com o que aconteceu? Qual vai ser o posicionamento que eu vou ter referente a isso? Às vezes eu tento olhar pelo lado de que eu posso aprender com o que aconteceu. Às vezes eu olho pelo lado de que realmente eu preciso me reposicionar para ter resultados diferentes. Então, cada caso é um caso. Mas a autorresponsabilidade, ela deve ser usada em todos os momentos, em todos os casos. Ok? Então, para finalizar esse vídeo, uma das mensagens que eu queria deixar para você era esta, da principal mensagem desse vídeo é o que você tem feito com as coisas que têm te acontecido. Então, eu quero, como eu informei, eu quero ensinar a utilizar a regra 10/90. 10% é o que acontece na sua vida e 90% é o que você vai fazer com aquilo que acontece. Ou seja, você não é gorda, você está gorda. O que você vai fazer para melhorar isso? Você não é pobre, você está pobre. O que você vai fazer para melhorar isso? Você não é uma péssima esposa, você está sendo uma péssima esposa. O que você vai fazer para melhorar isso? Você não é uma péssima mãe, você está sendo uma péssima mãe. Então vejam como a forma de ser dita, ela influencia muito o nosso pensar. Então, se eu tomar consciência de que se eu ficar falando o tempo todo que eu sou uma péssima mãe, isso vai gerar um resultado na minha mente. Eu vou acreditar nessa mentira. E acreditando nessa mentira, eu vou fazer com que ela funcione na minha vida. Agora, se eu entender que eu não sou, mas eu estou fazendo, isso pode ser transformador no meu dia a dia, ok? Então, hoje é essa mensagem que eu quero deixar para vocês e esta reflexão. Então, tenham um bom dia e fiquem com Deus. Tchau, tchau.